Bom, boa noite. A nossa pretensão hoje é aprofundar um pouco o que dissemos no nosso último encontro. Então eu pediria que conseguíssemos nos concentrar, porque com certeza nós estamos no filé mignon do nosso curso. Conforme eu anunciei na aula passada, a compreensão do pensamento moral de Kant depende da identificação de duas rupturas importantes. Duas rupturas que fazem do pensamento de Kant um pensamento revolucionário. E essas duas rupturas, obviamente, são rupturas face ao que havia de mais importante até então. E antes da moral kantiana, o mundo ocidental, eu digo o mundo ocidental porque o oriental eu não tenho a menor ideia, o mundo ocidental, ele pariu dois grandes modelos de pensamento moral, dois grandes paradigmas, o grego e o cristão. Então, não conseguirá entender Kant nenhuma linha aquele que não entender contra quem ele está falando. Porque, no final das contas, não é nem com quem ele está dialogando, é em quem ele está batendo, eu diria. Né? É curioso, porque quando você entende isso, quer dizer, a quem ele está se opondo, você percebe que, na verdade, ele escreve como se estivesse sendo lido por Aristóteles. A impressão que dá é isso, né? Quer dizer, ele escreve claramente rebatendo os argumentos dos gigantes que lhe antecederam. Certo? Então, por isso eu considero essa compreensão da ruptura uma compreensão fundamental, e é ela também que será o objeto da sua questão de prova. Então, eu pretendo invadir essa ruptura com o pensamento grego, pegando você pela mão para e passo e propondo o seguinte: se nós tivéssemos que resumir o pensamento moral grego presente, por exemplo, na Ética Nicômaco de Aristóteles, como é que nós resumiríamos? A gente parte de uma certeza que o universo é ordenado, cósmico e finito. Nesse universo ordenado, por que ele é ordenado? Né? Da onde vem a ordem? A ordem vem do seguinte: cada coisa tem uma finalidade para estar ali. Né? Em outras palavras, a razão de ser das coisas está na sua finalidade. E a sua finalidade, os gregos chamavam de telos. Então você tem cosmos, primeira palavra, ordem, telos, a segunda palavra, finalidade. Então, se você quiser saber por que existe vento no mundo, o vento existe para refrescar. Quer dizer, a causa está na finalidade. Né? A causa da maré está na finalidade de fertilização. A causa do sapo está na finalidade de comer mosca. A causa não sei está. Então, existe, portanto, uma explicação causal finalista, propriamente. Né? Muito bem. Sendo assim, nós somos parte desse universo e, portanto, somos explicados a partir da nossa finalidade. Então, a partir daí, você fará a grande pergunta do pensamento aristotélico, que é a pergunta da ética no seu sentido mais amplo,
o que a vida tem que ter para ser boa. Sendo a ética a avaliação do pacote da vida, o que a vida tem que ter para ser boa? Então, é claro, a resposta: a vida será boa quando você, de forma plena, cumpriu com a sua finalidade cósmica. Ou seja, você foi vento que venta, você foi maré que mareia, você foi sapo que sapeia e assim por diante. Muito bem, então, obviamente, surge a pergunta: e como cargas d'água eu posso saber qual é a minha finalidade? Muito bem, resposta de Aristóteles: dado que na natureza não tem nada inútil, tá certo? Porque tudo tem uma finalidade. Então, para você saber qual é a sua finalidade, nada melhor do que você se conhecer bem. Porque se você identificar os teus atributos, fica fácil saber para que eles servem. E você encontrará a tua finalidade, e encontrando a tua finalidade, encontra o teu lugar natural no quebra-cabeça cósmico. Muito bem, então, se você entender a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é isso, não é psicanálise, não. É você perceber qual é o teu lugar no mundo a partir dos teus atributos. E, ora, que atributos importam? Pois aquilo que há em você de mais destacado. Então, onde está a resposta para a tua finalidade? Está naquilo que há em você de melhor. Olha, o que há em você de melhor, você poderia chamar de talentos naturais, né? De dons naturais. Você poderia chamar de elementos de vocação, para falar como um cristão. Porém, Aristóteles chamava isso de virtudes. Por isso, então, chamemos de virtudes. Você observa as suas virtudes, vê quais são as suas virtudes, e olhando as tuas virtudes, você descobrirá qual é a tua finalidade. Então, se o pacote da vida é bem vivido quando eu cumpro a minha finalidade, a resposta da minha finalidade está nas minhas virtudes. Então, eu não conseguirei viver bem se eu não identificar as minhas virtudes. Ponto pacífico. 2, eu não conseguirei viver bem se eu não puser as minhas virtudes a serviço da minha vida. Provavelmente, né? Se eu não usar as minhas virtudes para viver. E 3, eu não conseguirei viver bem se eu não desenvolver com excelência as minhas virtudes e os meus talentos. Então, qual é a vida boa? É a vida em que você consegue buscar a excelência naquilo em que você é virtuoso, talentoso, etc. Por quê? Porque a virtude é o sinal que o universo te dá. Poderíamos dizer que a virtude é uma mensagem cósmica, para falar a gosto de um aluno de comunicação, né? A virtude é uma mensagem cósmica que te aponta qual é o teu lugar no universo. Então, se você vira as costas para a tua virtude, você perde contato de comunicação com o cosmos e fica à deriva, sem saber qual é o teu lugar. Então, é preciso identificar os teus talentos, entender qual é a mensagem que o universo mandou para você, e aí buscar a excelência desses teus talentos. E se não puder buscar a excelência dos teus talentos? Então terá vivido mal. A vida terá sido fracassada. Ah, mas eu ajudei o orfanato da tia Gumercinda, eu diminuí a fome na Zâmbia, eu não perguntei nada disso. O que se esperava de você era que você desenvolvesse seu talento de desenhista. Se você matou a fome na Zâmbia, não era isso que ela ia fazer. Era para desenhar. Então, viveu mal, viveu desencaixado, viveu fora de lugar, não cumpriu com a tua finalidade. Bom, o que eu me atreveria a dizer nesse momento? Que a gente chega num ponto aqui, que é um ponto que eu não me canso de explorar e aperfeiçoar. Quando você vive mal, né? Alguém poderia dizer, bom, vivi mal e acabou. Mas é preciso lembrar que para o grego, a dignidade moral é viver bem.
Então, perceba que isso aqui é fundamental, quer dizer, e isso não tem nada a ver conosco propriamente, mas é preciso entender que existe uma coincidência entre a dignidade moral e o pleno desenvolvimento das próprias faculdades e das próprias virtudes. Então significa o quê? Significa que o fato de você não desenvolver as tuas virtudes é um grave pecado, é um erro moral, é uma indignidade moral. Só para traçar um paralelo, porque isso vai ajudar. Vamos imaginar que você roube alguém. Então, do ponto de vista moderno, isso é inaceitável porque você prejudicou alguém, etc. e tal. Então, há aí uma avaliação negativa da sua conduta em função do que você fez para o outro. Pois muito bem, se você procurar em Aristóteles a palavra outro, você não vai encontrar, porque não é essa a preocupação de Aristóteles. Quando é que você pisa na bola? Você pisa na bola quando você pisa na bola com o universo, não com o outro. Foda-se o outro. É com o universo que você pisa na bola. E quando é que você pisa na bola com o universo? Quando você não faz o que você tinha que fazer. E o que é que você tinha que fazer? Desenvolver os seus talentos. E se você fez outra coisa, fez muito mal. Ah, mas muita gente se salvou graças a mim. Eu não pedi isso. Eu pedi para você desenhar. Então, percebeu essa maneira de pensar? É uma maneira de pensar que vem dentro do pacote grego fundamental. A dignidade moral coincide com o desenvolvimento e a atualização das virtudes. São a mesma coisa. Eu sei que isso te parece estranho, claro. E por que isso te parece estranho? Porque você foi formado numa civilização marcada pelo pensamento moderno. E, portanto, eu diria, você é um kantiano sem saber. Por quê? Porque o que é óbvio para você é o que Kant propôs. O que é bacana você saber é que antes não era bem assim que se pensava, né? O fato de você pisar na bola com alguém não tem gravidade nenhuma, porque o que é realmente grave é pisar na bola com o universo. E pisar na bola com o universo é virar as costas para aquilo que o universo te deu de melhor, que são as tuas virtudes. Muito bem, dito isso, com uma clareza irritante, uma competência infinita e uma classe incomensurável, e eu digo isso, te juro, só para meu deleite, né? Se fossem baldes de Cândida, eu estaria feliz do mesmo jeito. Aqui dá para entender o Kant, né? Porque qual é a primeira coisa que você tem que anotar? É que para Kant, né, não é a virtude, não é o talento natural, não é o pleno desenvolvimento do talento natural, não é a busca da excelência do talento natural que faz a dignidade moral de alguém. Ponto. Então, se eu peço para você uma comparação entre os dois gigantes da nossa disciplina, né? Estou dando um curso de ética, quais são os dois maiores nomes da história da humanidade? Aristóteles e Kant, o representante maior do pensamento grego e o representante maior do pensamento moderno. Para Aristóteles, indignidade moral, blasfemar contra o cosmos. Para Kant, não é isto que confere a dignidade moral de alguém. Em outras palavras, dá para viver de maneira muito digna sem desenvolver plenamente os próprios talentos e buscar a excelência dos próprios talentos. Este não é um requisito importante. Então vamos imaginar que eu faça uma pergunta, né? Relacione moral e natureza comparando o pensamento grego com o pensamento moderno. Pergunta que te dignifica. Pergunta que aposta na tua inteligência, né? Então, ora, qual é a embocadura da resposta? Enquanto para o pensamento grego a moral é um altar à natureza,
A moral é, digamos, a maximização do que a natureza nos propõe. A moral é levar a natureza às últimas consequências e jamais blasfemar contra ela. Para o pensamento moderno, é um pouco ao contrário. Em outras palavras, para o pensamento moderno, a natureza se traduz em pulsões, desejos, apetites, e a moral é exatamente a capacidade que tem a razão de se opor a esses apetites, quando esses apetites te direcionam para um lado que não é o lado devido. Então, perceba que não só o prestígio da natureza foi para o saco, como também o que há de mais importante na natureza também mudou. Porque você pergunta para Aristóteles, de que natureza você está falando? Ele responderá, talentos e virtudes. Você pergunta para Kant, de que natureza você está falando? Ele responderá, pulsões, desejo, libido, inclinações, tesão, sexo, etc. Então eu espero que você tenha percebido, existe aqui um mundo de ruptura a enfrentar. Estamos perfeitos? Ótimo. Então, isso nos permite perguntar, bom, já que a dignidade humana não é decidida pelo pleno florescimento dos próprios talentos, é decidida pelo quê? Então, é isso que a gente estava dizendo no final da aula passada. Aquilo que confere dignidade moral ao homem é o que Kant chama de boa vontade. Isso significa o quê? Que todo e qualquer talento natural poderá estar a serviço do bem ou a serviço do mal, portanto, não são intrinsecamente bons nem maus. Em outras palavras, se você quer discutir a dignidade moral de alguém, avaliar os seus talentos não é exatamente o melhor caminho. Esse é o caminho grego, mas esse não é o caminho moderno. O caminho moderno de avaliação da dignidade moral de alguém é analisar a ideia de boa vontade. Ora, eu espero insistir num ponto aqui, né? Porque o que Kant está dizendo é o seguinte: a inteligência não é boa em si, a beleza não é boa em si, a memória não é boa em si, a capacidade de abstração não é boa em si, a capacidade para cálculos matemáticos não é boa em si, nada é bom em si. Por quê? Porque tudo isso pode ser usado para fabricar bomba atômica e matar japoneses. Então, sendo assim, o que acontece? O que vai importar é a maneira como você vai destinar esses talentos. E isto vai depender do que você decidir como uso dos talentos. Então, o coração da dignidade moral está numa decisão pessoal sobre o que fazer com os recursos naturais que são os teus. Então, a dignidade moral não está no talento, mas está no que fazer. A dignidade moral de Kant vem antes da de Aristóteles, né? A dignidade moral de Kant, ou vem depois, pensando melhor, né? Primeiro vem o talento e depois você decide o que faz com ele. Para Aristóteles, pois muito bem, a dignidade moral está no talento. Para Kant, a dignidade moral vem depois. Dado um certo talento, eu vou ver se eu uso esse talento aqui ou acolá. E é essa decisão que conferirá alguma dignidade moral à tua existência. Ora, quais são as consequências imediatas desse tipo de ruptura? Eu vou apresentar isso numa espécie de crescente, né? Eu sei que o mais comum é você vir do mais importante para o menos importante, e eu vou fazer no sentido contrário, né? A primeira consequência imediata
desse tipo de ruptura é a ressignificação moral da ideia de trabalho. Em outras palavras, para o mundo grego, conforme eu disse, a dignidade moral está no talento. Isso significa que o talento, ele deve ser aperfeiçoado, bulilado, exercitado. Dentro dessa perspectiva, a recomendação grega para uma vida boa é uma recomendação de exercícios. Exercícios. Porque são os exercícios que permitirão o desenvolvimento no sentido da busca da excelência de um certo talento. Então, se você imaginar César Cielo não trabalha, ele se exercita. Neymar não trabalha, ele se exercita. E um pintor que faz desenhos e estudos, ele não trabalha, ele se exercita. Então, aqui você tem um ponto fundamental. Dentro do pensamento grego, de moral, você tem 2 ou 3 que são excelentes. E o resto deve viver a serviço desses 2 ou 3. Então, é exatamente esse o coração do pensamento grego, que é um pensamento ético de índole aristocrática. Isso significa o quê? Aqueles que são naturalmente dotados de talento são superiores aos demais. Portanto, como devem viver? Exercitando-se. Ora, como devem viver os demais, acanhados de talento natural? Devem viver a serviço daqueles que lhes são superiores. Então, eis aí o coração do pensamento aristocrático. Ora, eu não sei se você percebeu, mas o trabalho na sociedade grega, o trabalho é confinado às pessoas de menor valor e, portanto, às pessoas moralmente menos dignas. Ora, na hora que você muda a maneira de pensar, na hora que você aprende que a dignidade moral não tem a ver com o tamanho do teu talento, mas a maneira como você vai mexer os seus pauzinhos para trabalhar no mundo, o que acontece? O trabalho deixa de ser uma exclusividade de gente indigna e passa a ser condição do quê? De uma boa execução de boas decisões morais. Então você percebe que o trabalho, ele é ressignificado por conta do quê? De uma nova perspectiva moral. Se antes o trabalho era coisa de gente inferior a serviço de gente superior, agora, como o talento, a quantidade do talento, nada tem a ver com a dignidade moral, o que conta é o que você vai fazer com o talento que tem. O que conta é o trabalho. Então você percebe que agora o trabalho passa a ser o quê? Passa a ser um elemento distintivo, de uma execução vital apreciável, né? Em outras palavras, aquele indivíduo que tem pouco talento, mas a moral não entra aí, a moral entra no seguinte: eu tenho pouco talento, mas eu vou pegar esse pouco talento e vou fazer com isso coisas legais. Show de bola, então eu vou trabalhar nesse sentido. E aí o trabalho vai conferir àquela atividade do pouco talentoso uma grande dignidade moral. Então, se você parar para pensar, o trabalho ele compensa a falta de talento
conferindo ao agente a dignidade moral que no mundo aristocrático a falta de talento não permitiria que ele tivesse. O trabalho, portanto, é redentor, né? O trabalho pega o cara que estava condenado à indignidade e diz: presta atenção, você é burro, chucro, feio, maneta, cego, vejo, tá foda de natureza, mas se esforçar, vai ganhar dignidade moral. Então o trabalho é uma espécie de prova de recuperação, né? Última chance para você entrar no mundo dos bons. Acho que ficou claro isso. Então, quer dizer, é evidente que com o pensamento moderno o trabalho ganha um novo sentido moral. Porque no mundo aristocrático, o nobre, ele fará de tudo, menos trabalhar. O nobre se exercita, ele não trabalha. Aliás, é muito curioso uma frase que é repetida aos quatro ventos, que é das mais estúpidas do senso comum, que é a famosa frase: o trabalho enobrece o homem. Pois se tem uma coisa que o trabalho não faz, é enobrecer. Porque se tem alguma coisa que caracteriza o comportamento do nobre, é não trabalhar. Portanto, o trabalho enobrece o homem, é como sair para fora, para dentro, ou entrar para fora. É uma contradição nos próprios termos. O nobre, para ser nobre, não trabalha. O trabalho não enobrece ninguém. Aliás, inclusive, a emergência da ideia de trabalho, ela surge justamente na decadência da nobreza, na emergência da burguesia. Por isso é óbvio que é uma frase aberrante, quer do ponto de vista filosófico, quer do ponto de vista sociológico, quer do ponto de vista histórico, por isso consagrada no RH, né, no senso comum. Muito bem, então eis aí essa primeira consequência da nova maneira de pensar, tá? Uma ressignificação moral da ideia de trabalho, propriamente, né? Espero que tenha ficado claro. Bom, isso tem consequências no nosso cotidiano que eu poderia citar a título de exemplo. E eu vou começar com o futebol. E eu vou chamar à sua memória um jogador de futebol chamado Sócrates. O fato dele chamar Sócrates ajuda, porque já lembra mundo grego, mundo aristocrático, falta de trabalho, e tudo se encaixa como uma luva nesse caso. E por quê? Porque o Sócrates é o próprio exemplo do comportamento nobre no mundo do futebol. Em outras palavras, o extremamente talentoso, mas sem nenhuma vocação para o sofrimento. Ficou claro? O meio de campo da democracia corintiana, aliás, era formado por 3 elementos: Birubiru, Zenon e Sócrates. Excelente, porque Zenon é o pai fundador dos estoicos, né? Sócrates é Sócrates. E Birubiru? Birubiru só pode ser o carregador de piano, grosso que nem um condenado, mas que corria para cá, corria para lá. Quer dizer, para o Sócrates não precisar correr, porque não correria, porque não corre, porque não sei, para que o Zenon pudesse alisar os seus bigodes enquanto jogava bola, o Birubiru cobria aqui, cobria ali, ia para lá, fechava, avançava, recuava, não sei o que e tal. Então você tem ali um exemplo de combinação numa equipe de comportamento aristocrático com uma nova forma de avaliação da dignidade moral, que é a do Birubiru, grosso, porém esforçado. Em outras palavras, o que diria um grego de Birubiru? Já não consideraria nem o nome, como é o nome do cara. Você chama Birubiru, mas então eu não preciso avaliar. O próprio nome já indicou o que esse fulano vale. No entanto, na perspectiva moderna, Birubiru compensa no esforço aquilo que o talento natural lhe falta, tornando-se, portanto, peça essencial do sucesso do time.
Muito bem. Eu poderia te dizer que esse tipo de avaliação você faz no futebol hoje. E eu compararia 2 jogadores hoje do time do São Paulo a exatamente essa situação. Você tem um fulano que joga no meio de campo do São Paulo que se chama Paulo Henrique Ganso. E se você observar, é a própria imagem do talentoso vagabundo. É a figura clássica do nobre grego, né? Ele mata a bola, e ele contempla, e ele vai, e ele coisa. E aí alguém diz, precisa correr, precisa marcar, precisa pedir para o ganso se esforçar, é pedir para o vento ventar no sentido contrário, é pedir para um sapo rugir como um leão, é pedir para... Não é do cara, o cara ele mata a bola com excelência, a bola cai macio, ele coisa, ele faz embaixada, ele olha, ele para, ele contempla o jogo, ele é extremamente talentoso, mas zero de dedicação e esforço. No mesmo time, joga um outro jogador, curiosamente também com o apelido de animal. O nome do jogador é Aloísio, mas o apelido é Boi Bandido. Olha, então, você põe os dois lado a lado, é curioso, você tem a impressão que eles não pertencem ao mesmo mundo, quanto mais ao mesmo time. Porque enquanto o Ganso é altivo, fidalgo e elegante, e Ganso desfila pelo campo, Aloísio, o Boi Bandido, ele é medonho, ele joga já com a mão quebrada e a bola bate na mão dele e ele cai de cara no chão e ele é ruim, ele é medonho, ele não tem a menor habilidade com a bola, a menor, talento natural, zero. No entanto, se você perguntar ao Muricy Ramalho de quem ele abre mão, se tiver que abrir mão de um dos dois, ele dirá do Ganso, mas sem o Aloísio e mais 10. Por quê? Porque o Aloísio fez bem a prova de recuperação. O Aloísio faz do trabalho a chave da sua dignidade moral. Então o Aloísio o que é? O Aloísio é a vitória de Kant sobre Aristóteles, né? O Aloísio é o triunfo da moral moderna sobre a moral dos gregos. Dizer que aquele cara é centroavante do São Paulo é definitivamente sucumbir à falta de talento. É admitir que virou um esporte de carroceiros. É admitir que chafurdamos na lama da mediocridade. O sujeito é medonho, ele mata de canela, ele não tem... Você vê que a bola para ele é uma surpresa. A esfericidade da bola é uma revelação surpreendente a cada movimento que ele faz. Mas ele encanta porque ele toma uma coisa, ele vai em cima de novo, aí ele cai, ele volta em cima de novo, ele vai em cima de novo. E aí, ele estando na reserva, o São Paulo fez um gol, ele saiu correndo, deu uma tesoura voadora no técnico, agarrou o técnico é um senhor de 60 anos, agarrou o técnico na mão. Esse é o cara que eu quero no meu time, é a vitória da modernidade sobre o pensamento clássico. Ficou claro um pouco essas comparações? Então, é evidente que se isso acontece no futebol, isso acontece com maior razão em qualquer outro tipo de atividade, sobretudo atividades intelectuais, né? Você tem gente que é bom de bola, artisticamente, extremamente talentoso. Eu vou lembrar, por exemplo, de um fulano chamado Tim Maia, eu vou lembrar de outro chamado João Gilberto, eu vou chamar de outro, mas que não são exatamente afeitos ao trabalho, provavelmente. E você tem, ao contrário, gente com talento discutível, mas que fazem 200 shows por mês, né? Então você pega aí um Luan Santana. O Luan Santana não é o João Gilberto, né? Então, que Aristóteles compare João Gilberto a Luan Santana. Então, e Kant compare João Gilberto a Luan Santana. Eu tenho certeza que as avaliações seriam opostas. Diga, meu amigo, você levantou a mão, eu faço questão de te responder. Outro excelente nome. Um exemplo de nobre.
Por incrível que isso possa parecer. O Romário, ele fica parado, só que é de uma habilidade extremamente talentoso e profundamente bom. Olha, eu voltaria atrás, tinha um jogador na Portuguesa chamado Enéas. Aliás, curiosamente, tudo que é jogador que tem nome grego é vagabundo. E é bom de bola. Esse Enéas era um craque, cara. É que ele jogou em 74, no meio de campo ali, tinha todo mundo, né? Mas Enéas era um craque, só que ele dormia. Mas ele dormia. Pessoal, traz o despertador e tal. E outro nome, para quem gosta de futebol, é o Alex, que agora está no Curitiba, que jogava no Palmeiras. Craque, nobre, tá? Mas de vez em quando ele apaga. Ele, como todo nobre, aliás, ele descansa, ele não tem, é incapaz de suportar sacrifício, né? E eu conheço gente que nenhum nem outro. São os que estão esperando uma moral do futuro. Quem são? Não tem talento nenhum e não fazem bosta nenhuma. Esses eu também conheço. Mas eu não vou continuar. Não, mas assim, sei lá. Bom, não falarei, eu não posso. Não. Bom, a segunda... Então, essa primeira ideia, né, é a ideia do trabalho, é uma ideia que me parece fundamental e que deve ser considerada por você. Eu não preciso te dizer que quando você entrar na Unilever, ou você entrar, pior, na Ambev, ou pior, na Santander, você vai entender rapidinho o que eu estou falando. Você vai lembrar de Kant. Né? Certo? Assim, né? Você vai numa reunião com 600 gerentes do Itaú. Não tem muito como ver o talento natural de cada um, velho. É sangue no olho, sai pra ralar, velhote. Se não ralar a bunda na cadeira, pois eu vou te pôr na rua. E o cara ainda diz, sabe quantos querem entrar aqui? Sabe quantos candidatos a trainee tem? Tem 5 milhões de candidatos, velho. Se você não ralar sua bunda, você tá fora, tá certo? Isso aí, pode acreditar, é uma nova moral, é um novo jeito de enxergar o valor da vida. Tá certo? Beleza? Agora, claro, por outro lado, do mesmo jeito que tem gente que não faz nada e não tem talento nenhum, também tem super talentosos que trabalham pra caralho. E se você encontrar um desses, case-se com ele, porque dificilmente ele vai se dar mal na vida. Beleza? Vamos lá. A segunda consequência da nova maneira de pensar é a ideia de igualdade. Então, eu queria que você viesse agora comigo, porque nós vamos invadir esse problema de uma vez por todas, porque eu não fiquei satisfeito com o que eu falei na aula passada. Eu vi o que filmou e eu mesmo não entendi. Então é um pouco grave, porque se eu mesmo não entendi, eu tenho que retomar, é evidente. Bom, então qual é a ideia? No mundo grego, não há por que falar de igualdade. A igualdade está excluída do campo da moral. Aliás, se você abrir Aristóteles, não encontrará a palavra igualdade. Não tem por que ter. E por que não tem? Porque, na moral grega, o que conta é a diferença, se você me permitir. Portanto, é uma moral da diferença e não uma moral da igualdade. E por que é assim? Ora, porque para os gregos, o talento natural é desigualmente distribuído entre as pessoas. Aliás, para os gregos e para qualquer pessoa lúcida da história do pensamento. Até aí estão todos de acordo. Os talentos naturais são desigualmente distribuídos. Desde a beleza,
passando pela inteligência, passando pela qualquer talento natural, discernimento, astúcia, sagacidade, velocidade, força física, aptidões para a prática do sexo. Só você ir num vestiário e ver todo mundo pelado, você vê que a igualdade não é o forte, né? As pessoas são diferentes, e é fácil ver quem é do ramo e quem não é do ramo, cara. É incrível como, nesse ponto, o pensamento grego, ele é obviamente assim, brilhante. Enxerga, os talentos naturais são desigualmente distribuídos entre as pessoas. Eu vejo muito pelo que eu faço, né? A capacidade que tem as pessoas para falar. Nossa, tem gente que são pessoas que pensam até, né? São pessoas, mas assim, são pessoas incapazes de falar, não adianta, né? Então, os talentos são desigualmente distribuídos. E claro, eu também vejo a desigualdade dos talentos em todos os outros tipos de atividade, onde eu não vejo em mim talento nenhum. Eu não consigo segurar o lápis para fazer um desenho, eu não consigo dar a volta no compasso da coisa, ele cai o compasso, eu não consigo terminar a circunferência, né? Eu não consigo cantar, eu não consigo coisar, nada. Aliás, o que você está vendo é a única coisa, o resto é uma catástrofe, etc. Então, há uma distribuição desigual. Agora, claro, qual é o problema do pensamento grego? É que para o grego, a desigualdade natural de talentos é também uma desigualdade moral. São a mesma coisa. Existe, portanto, um colamento, uma identidade entre o talento e a moral, entre a natureza e a moral. Então, o que acontece? Porque somos desigualmente talentosos, somos também desigualmente dignos moralmente. Simples assim, fácil assim, tranquilo assim. E se você, sinceramente, perguntasse para Adolf Hitler o que ele teria a dizer, ele diria coisa muito parecida com isso. Quando ele andou matando gente, etc. e tal, ele diria coisas mais. A desigualdade de natureza é fundamento da desigualdade moral. São indignos por natureza. Ficou claro isso? Eu não preciso te dizer que muitas correntes de pensamento ligadas à neurociência, etc. e tal, buscam com uma nova roupagem oferecer um discurso parecido com esse. Mas isso é um assunto que nós não vamos conseguir entrar, porque nós vamos parar no século XIX e no século XX nós vamos parar em Sartre. Então não vamos chegar na bioética do século XXI, mas haveria a possibilidade de identificar nos discursos contemporâneos uma espécie de revival, né, do pensamento grego. De qualquer maneira, eis aí a ideia. Desigualdade de talentos corresponde a uma desigualdade na dignidade moral. E essa desigualdade na dignidade moral oferece fundamento para uma hierarquia política. Portanto, os inferiores moralmente devem prestar serviço aos superiores moralmente. E inferiores por quê? Porque contribuem pior com o cosmos, pisam na bola com o cosmos, né? Então, por isso inferiores. Então, já que você atrapalha o cosmos, não contribui com o cosmos, pelo menos ajude quem contribui. Vá ser escravo de quem contribui. Essa é a ideia. Pois muito bem, o que mudou? O que mudou? Alguém dirá, mudou porque nós descobrimos que somos todos igualmente talentosos. Não, isso não chegamos ainda nesse nível de demência. Não, continuamos igualmente heterogêneos e diferentes. Então o que mudou? Houve um descolamento entre a natureza e a ética. Aprenda isso, né? Houve um descolamento entre a natureza e a ética, ou seja, o fato de sermos desigualmente talentosos do ponto de vista natural não quer dizer que sejamos desigualmente indignos. Portanto, não há uma correspondência entre a distribuição de talentos de um lado e a dignidade moral do outro lado. Há um descolamento. Em outras palavras, isso significa o quê? Que a dignidade moral nada tem a ver com o tamanho do seu talento. Portanto, você pode ser super talentoso e indigno ou pouco talentoso e muito digno.
há um descolamento. Esse descolamento é absolutamente fundamental. Não entendeu esse descolamento, não entendeu nada. Agora, resta a pergunta: em que medida esse descolamento entre a natureza e a moral tem a ver com a igualdade? Por que a igualdade surge aqui? Por quê? Porque se você diz que a moral é o talento, não tem igualdade nenhuma. Na hora que você diz que a moral não é o talento, a pergunta é: a moral é o que então? Aí você diz: a moral é a decisão sobre o que fazer com o talento. Bom, essa decisão é o que exatamente? É o uso da razão para dar uma dimensão prática ao talento, para executar o talento, né? Então, a moral está na decisão. A moral está nos argumentos que eu uso para decidir como eu vou usar os meus talentos. Então, por que a ideia de igualdade entrou aqui? A ideia de igualdade entrou aqui por uma suposição. A suposição de que todos os homens são capacitados para decidir adequadamente sobre o que fazer com os seus talentos. Então, porque a moral mudou de lugar, a igualdade passou a ser uma característica que não existia até então, uma característica da moral. Existe um momento de igualdade. É a possibilidade que todos temos de usar a razão e, através do uso da razão, dar aos nossos talentos a melhor destinação. Nesse momento nós nos igualamos. Nós nos igualamos na razão. Nós nos igualamos na liberdade que temos em relação à nossa natureza. E eu fiz questão de repetir a frase para você tentar entender por que as coisas têm a ver. Você imagina que a Crítica da Razão Prática de Kant é um livro publicado em 1788. Se isso não te faz lembrar, nós estamos às vésperas da Revolução Francesa. Olha o que Kant diz. Se a moral fosse o talento natural, não haveria igualdade. Como a moral não é o talento natural, mas é o uso da razão sobre o que vamos fazer com os nossos talentos, nesse momento somos todos iguais. Aonde que nós somos todos iguais? Na liberdade que temos para decidir o que fazer da nossa vida. A igualdade decorre da liberdade que temos para decidir o que fazer da nossa vida. Ora, meus amigos, se você não enxergou aí em liberté, égalité e fraternité, que é mais uma homenagem ao pensamento cristão, eu não sei se você percebeu, mas tudo parece se encaixar. A igualdade só aparece porque não somos escravos dos nossos talentos, não somos escravos de um programa existencial definido pela nossa natureza, não somos escravos daquilo que o universo espera de nós, não somos escravos dos nossos atributos naturais, muito pelo contrário, a moral é a liberdade para escolher o melhor uso possível dos nossos talentos na nossa vida prática. Por isso, exatamente porque somos livres, somos iguais. Agora, claro, essa igualdade que aparece no momento decisório desaparece logo em seguida. Por quê? Porque, claro, alguns usarão competentemente a razão e darão aos seus talentos um bom uso. Outros, não. Então você tem talentos desiguais, igualdade decisória e vidas desiguais. Então, mas no meio do caminho existe uma liberdade de uso de razão que nos contamina a todos, e é isso que faz da igualdade
um atributo da moral que entra no cardápio para nunca mais sair. Somos todos iguais. Né? Princípio da equidade no direito. Né? E nada ofende mais, né, a ideia de moral do que privilégios, né, tratamento desigual e assim por diante. Então, vamos imaginar? Pergunta de prova. Comente. Frase de Aristóteles: moral é tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Nada mais normal tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Exemplo: ao bom tocador de flauta, a melhor flauta. Ao bom nadador, o melhor calção. Ao bom cantor, o melhor microfone. Então estou tratando desigualmente as pessoas desiguais em talento na medida da desigualdade dos seus talentos. Se você é 10 vezes melhor cantor do que eu, pois terá um microfone 10 vezes melhor do que o meu. Ficou claro isso? Ora, princípio da moral kantiana: tratarei igualmente os desiguais, pouco importando a medida da sua desigualdade. Por quê? Porque apesar da nossa desigualdade de natureza, temos todos uma igual competência de razão para encontrar o que nos é devido. Show de bola? Do caralho? Incrível como você não se encanta. E é exatamente essa a ideia, né? Quer dizer, os talentos se equivalem do ponto de vista moral quando a moral não está nos talentos. Simplesmente isso. Se eu sou um avaliador moral de condutas, você chega e diz: eu sou um ótimo cantor. É o tipo de informação inútil. Será útil em tempos de Aristóteles. Em tempos de Kant, a sua informação é inútil. Você é um bom cantor canalha. Aliás, nada mais provável, né? Muito bem. Então nós temos aqui já duas consequências agradáveis. A primeira delas, a ressignificação moral da ideia de trabalho. A segunda delas, a introdução no cardápio da moral da ideia de igualdade. Então vamos a uma terceira consequência fundamental. E a terceira consequência fundamental é o surgimento da ideia de humanidade. Bom, agora você deve ir à loucura. Professor, eu sempre pensei que humanidade fosse uma ideia contemporânea da ideia de homem. Homem, todos os homens, humanidade. O que seria, portanto, a humanidade? Uma espécie de coletivo, né? Manada de búfalos. Em cardumes nadam os peixes. Isso é outra coisa que eu lembro do curso de Direito. Um livro de introdução ao processo de Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes, que ontem apareceu na televisão como advogado do Eike Batista. Foi o livro que eu li de processo. E o livro começava assim: em cardumes nadam os peixes, em bandos voam as aves, em manadas rugem os búfalos. Eu já ganhei uma simpatia pelo cara infinita só pela cara de pau, né, da enrolação, né? E aí ele diz: e em sociedade vive o homem, né? Então, que fino, nossa, rapaz, não tinha me tocado dessa, nossa, né? Mas para um estudante de direito tá de bom tamanho, é até aí mesmo que deve ir, não dá para ir, né? Porque ele está precisando decorar as leis do, né? Quanto tempo, qual é o prazo para um embargo infringente, né? Então, está muito bom para isso. Mas humanidade não é um coletivo de homem, não é. Isso é o problema, né?
Humanidade não está para homem, como cardume está para peixe. Mesmo que houvesse um cardume que reunisse todos os peixes do mundo, né? O cardume não é a peixarada, ou peixarade, né? Como a manada não é a bufalinidade. Não, seria peixaridade, né? Seria pisciridade, né? É melhor parar porque eu tô resvalando para... Não é. Tanto não é que sempre houve a totalidade dos homens no mundo e nunca tinha havido humanidade. Quando é que surge a humanidade? A humanidade surge a partir desse novo paradigma de pensamento moral, que a partir de agora, por causa da ideia de humanidade, eu posso me autorizar a chamar de humanismo ético. Né? Humanismo ético. Então, a ideia de humanidade surge no humanismo, aliás, quase pleonástico. Por quê? Por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade, o homem se sentiu pertencendo a um grupo só. E qual é a característica desse grupo só? Essa característica que nos faz a todos iguais, a saber, a possibilidade do uso devido da razão, isto é, a boa vontade, no sentido do quê? Da conduta compatível com o que lhe é devido, com o dever. Então, dado que todos nós temos, todos nós, paraguaios e senegaleses, né? Todos nós temos a possibilidade de pensar e com isso identificar aquilo que nos é devido fazer, então todos nós pertencemos ao grupo daqueles que podem fazer isso. Humanidade é isso, o grupo daqueles que descolam a sua vida da natureza e podem livremente deliberar, mesmo na contramão da natureza. Essa é a ideia de humanidade. O conceito de humanidade surge a partir daí. O gato gateia, a samambaia samambeia, o vento venta, mas eu não humanizei-o, eu sou livre, né? Em outras palavras, apesar de eu ter instinto, apesar de eu ter desejo, apesar de eu ter pulsão, apesar de eu ter tesão, apesar de eu ter natureza, apesar de eu ter uma caralhada de coisa, isto não é determinante necessariamente da minha vida. Por quê? Porque a minha vida moral é descolada da minha natureza na ideia de liberdade. Então você percebe que a ideia de humanidade surge exatamente nessa possibilidade que temos de transcender as nossas inclinações naturais. É isso que nos faz membros de um mesmo grupo de humanos. Por isso a ideia de humanidade surge a partir daí. Quer dizer, o que reúne os homens dentro da ideia de humanidade não é dois joelhos, né? Não é sexo, não é nada, porque isso o homem sempre teve. O que reúne o homem dentro do mesmo grupo é ele ter percebido que ele é livre em relação à sua natureza. Ele transcende a sua natureza. De certa maneira, a antropologia de Rousseau e a moral de Kant são as condições filosóficas para o surgimento da ideia de humanidade. E o que é bacana nessa história toda é que a ideia de humanidade aponta para uma única humanidade, porque afinal de contas estamos todos no mesmo barco. Então, nesse sentido, é fácil perceber que no mundo aristocrático não era assim. Não existe uma humanidade. Vocês leram La Princesse de Clèves? Não, Madame de Sévigné? Não? Mas tem uma hora que tem uma mulher, estamos no mundo aristocrático, e uma mulher está tomando banho. Imaginaram uma mulher do mundo aristocrático tomando banho. Pode ser? E essa mulher é lavada por outras pessoas.
inclusive pessoas do sexo masculino. Nenhum problema. Nenhum problema. Então ela se despe, mas extremamente apetecível como ideia, né? O problema é de você voltar e acabar eunuco de algum... Melhor deixar quieto. Mas se fosse possível, nossa, você é lavado, você só fica assim, né? Você, barrabás. E aí, você diz, pô, essa mulher tá pelada com os caras lavando ela e tal, Aí, no meio do banho, entra um nobre. E aquilo é considerado a maior agressão do mundo, uma invasão do impudico, inaceitável. Então, medidas diplomáticas serão tomadas e pá. Aí você fica pensando, o que caralho esse pessoal é maluco, velho? A mulher tá lá com um monte de gente lavando, né? Tudo, sobretudo o que mais suja, lavando e tal. E tá tudo certo. Aí entra um cara e eles criam esse maior furdúncio. Por quê? Por quê? Ora, por uma razão muito simples. Aqueles domésticos que a lavavam não pertencem ao mesmo mundo, não pertencem à mesma humanidade, não jogam no mesmo time. Portanto, é como se fossem animais domésticos. Né? Enquanto que aquele que invadiu, sim, pertence ao mesmo mundo e, portanto, vê-la nua é absolutamente inaceitável. Então você tem a famosa, Monsieur, nous n'appartenons pas au même monde. Né? Não pertencemos ao mesmo mundo, o que significa não pertencemos à mesma humanidade. Certo? Portanto, a sua presença aqui pouco difere da presença de um cão. Certo? Agora, essa ideia óbvia do pensamento aristocrático, óbvia, você lê Aristóteles, você lê Platão, ele não se dá nem ao luxo de explicar muito. Para ele é óbvio que não existe uma humanidade. Então é claro que o que para nós é óbvio, saiba que já foi óbvio o contrário. Né? Por quê? Porque a ideia de humanidade pressupõe, primeiro, um descolamento em relação à tirania da natureza, e dois, pressupõe uma ideia de igualdade que antes do humanismo ético era completamente absurda. Estamos indo bem? Muito bom. Eu queria agora discutir com vocês um pouquinho, aprofundar a ruptura de Kant em relação ao pensamento cristão. E essa ruptura, ela é mais delicada. Por quê? Porque se Kant não era grego, e isso estava óbvio, a ruptura de Kant com o pensamento cristão é uma ruptura pisando em ovos, porque Kant é cristão. Mais do que isso, é formado em teologia, né? É preparação sacerdotal mesmo, né? Evangélica, luterana. Então, aqui a coisa é um pouco mais sutil, porque quando você diz que Kant rompe com o cristianismo, é preciso deixar claro que Kant rompe com algumas coisas do pensamento filosófico cristão. Mas ele era um praticante, ele era um devoto.
No entanto, na hora de filosofar, ele se distanciava, e é isso que é fundamental que você entenda aqui. Ora, vamos falar as coisas com clareza. No mundo cristão tradicional, os fiéis são exortados a respeitar certas regras. Por quê? Porque, respeitando as certas regras, estarão obedecendo a Deus. Portanto, isso nos permite concluir que o fundamento último da moral cristã é um fundamento teológico. É porque Deus quer. Ponto. Então, o que nós temos que tomar como premissa? É que Kant pretenderá pôr um fim ao fundamento teológico da ética. Em outras palavras, agora você vem comigo. Para Kant, Deus é uma questão de fé. E o que significa fé? Significa certeza sobre coisas que não podemos demonstrar. Portanto, ter fé em Deus é ter certeza sobre uma coisa que não podemos demonstrar. Ponto. E ética? Ética é certeza sobre uma coisa que podemos e devemos demonstrar. Portanto, Deus é uma coisa, ética é outra. Deus é certeza sem demonstração. Ética é certeza com demonstração. Coisas diferentes. E o fundamento da ética não pode ser Deus, porque isso exigiria de mim aceitar as regras éticas sem demonstração, o que é uma violência ao pensamento humanista. Ficou claro isso? Muito bem. É exatamente aqui que você vai entender a crítica que Kant faz a todas as tentativas de demonstração da existência de Deus. Professor, houve tentativas de demonstração? Muitas. Até eu não tenho tempo, mas se você um dia quiser me dar preferência, tem uma aula no meu site, cujo título é Deus e Ateísmo, onde eu comento uma a uma das tentativas da demonstração da existência de Deus, né? Você põe lá www.espaçoetica.com.br, Deus e Ateísmo, é uma aula aplaudida por alguns. Então, lá eu comento tentativa de Abelardo, tentativa de Anselmo, tentativa de Descartes, tentativa de Leibniz, tentativa de Rousseau, etc. Então, perceba, há uma preocupação em demonstrar a existência de Deus. Ora, o que dirá Kant? Pois essa tentativa de demonstrar a existência de Deus é idiota em muitos sentidos. Primeiro, porque as tentativas de demonstração da existência de Deus são frágeis, elas são equivocadas, porque Deus não se deixa demonstrar. E segundo, imagine se não fossem frágeis. Imagine se de fato conseguíssemos demonstrar a existência de Deus. Neste caso, Deus deixaria de ser uma questão de fé. E nós estaríamos blasfemando contra um dos principais dogmas do cristianismo, que é ter fé em Deus. Se demonstramos a existência de Deus, blasfemamos contra o que mais Deus pediu, o que é um contrassenso. Razão pela qual, isso se fosse possível, mas é claro, não é possível, não é da esfera da demonstração, Deus.
Então, perceba, Deus não é o fundamento. Então, qual é a graça do pensamento de Kant? É que você vai demonstrar a ética sem Deus. Sem Deus. Né? E onde é que você encontra toda essa argumentação? Num texto, que se algum dia você quiser ler, eu recomendo que você se muna de tudo que é estimulante psíquico. Não sei se você me entende. Cada um se dá melhor com um tipo, mas não vá a seco. Você, né? Tem certas atividades que não dá para ir a seco. Você pega um texto que se chama A Religião nos Limites da Simples Razão. Immanuel Kant. Certo? Vai que algum dia a gente monta um grupo de 4 ou 5 e a gente lê junto, né? Aí a gente lê junto, eu pego você pela mão e vou explicando linha a linha. O que ele quer dizer, vai ser uma delícia. Mas você não deve se acostumar, porque eu nem sempre estarei junto de você. Muito embora, enfim. Mas como seria bom se tivéssemos uma educação diferente, não é? Quer dizer, para além das aulas magnas, a possibilidade de nos reunir em grupos, né? E melhorar mesmo, né? Cada grupo com um monitor. Você pega um Gustavo, multiplica o Gustavo por 8, põe um Gustavo em cada grupo e manda ler, velho. Pega o primeiro parágrafo, lê o que ele quis dizer com isso, o que você entendeu, o que você entendeu, o que você entendeu e tal. Não é assim que funciona. Então, claro, Kant vai pôr um fim ao fundamento teológico da ética. Né? Os franceses dizem fondement théologico-éthique. O fundamento teológico ético vai encontrar o seu fim na obra de Kant. A ética não pode ter como fundamento último Deus. Será outro o fundamento. Deus não pode ser. Por quê? Porque como Deus não se deixa demonstrar, se eu chego em Deus, eu estou fodido, eu tenho que engolir. Eu tenho que engolir na fé. E a ética não pode ser assim. Então, é fundamental que eu encontre outro fundamento. Né? E aqui Kant tem ele tem um argumento contra o fundamento teológico da ética que é absolutamente delicioso. Isso aqui eu fiz essas... É um caderninho que eu ganhei na Unicinos. Aí eu estava voltando no avião e eu... Qual é o argumento delicioso? Foi a hora que apareceu a aeromoça. E ela viu escrevendo nesse caderninho minúsculo. Eu ganhei também da Unicinos. Era uma palestra assim para uns 1.500 alunos. E eles me deram isso. Eu fiquei olhando com medo de abrir. Mas aí eu vi que era só uma caneta. Então eu usei a caneta, o tubo e o caderninho. Qual é o argumento delicioso? Se você obedece a Deus, obedece por quê? Então Kant diz, só tem 2 motivos para você obedecer a Deus. Ou você obedece a Deus porque está querendo se dar bem quando morrer. É claro que ele não diz isso desse jeito, mas é isso que ele quer dizer. Ou você obedece a Deus por conta da salvação,
para usar um jargão cristão. Ou você obedece a Deus porque vai que né. Que a aposta de Pascal é essa, vai que né. O que Pascal diz para você? É melhor você acreditar em Deus, velho, porque vai que né. É como eles dizem, e tem a porra da vida eterna, malandro. Imaginou a eternidade no inferno? É melhor passar na igreja uma vez por semana, fazer um agazinho, vai que né. Se não tiver nada, não foi muito difícil. Se tiver, é uma eternidade no paraíso. É melhor que... Mas sem brincadeira, essa é a grande aposta de Pascal, né? Vai que né. Agora, claro, então você obedece a Deus na base do vai que né. Esse vai que né é um sentimento de esperança, certo? Esperança, aliás, uma das virtudes teologais, né? Você lembra? Fé, esperança e amor. Virtudes teologais. Então, você tem que ter esperança na vida eterna, claro. Então, você obedece a Deus por conta do que vai ganhar depois. E ainda, olha que loucura, porque Kant, luterano, hein? Tem uns que compram, né? Camarada de posses, o que ele faz? Eu queria 3 alqueires de paraíso. Quanto é? Então tem lá uma bolsa de mercado rural paradisíaco. O alqueire no céu está tanto, 3 alqueires tanto, como o senhor é uma figura bacana, nós vamos dar um pequeno desconto. Não sei o que e tal, você já compra 3 alqueires no paraíso, tá certo? Então esse é um motivo, eu troco, eu obedeço a Deus e estou com isso obtendo uma vantagem posterior que será prazerosa para mim. Olha, eu vou usar a palavra, hein? Porque depois nós vamos fazer a comparação que Kant vai fazer também. Eu vou garantir o meu prazer eterno. Mas eu vou obedecer a Deus. Ou então, diz Kant, você obedece a Deus de medo. Medo do quê? Medo do castigo, claro, medo do inferno, medo das labaredas, medo do tinhoso, medo do Belzebu, medo do chifrudo. Qual é mais? Tem mais algum nome? Medo do gafanhoto do Egito. É que nós temos um amigo lá no escritório que se especializou na nomenclatura internacional que se dá ao diabo nas diversas culturas, para você ver o que é a falta do que fazer. E eu ainda pago para esse tipo de pesquisa, claro. Então, é o gafanhoto do Egito. Então, é medo. Então, de duas uma, eu obedeço a Deus, ou por esperança ou por temor. Ou por esperança que vou me dar bem, ou por medo de me dar mal. O que no final das contas, explicaria Spinoza, é exatamente a mesma coisa. Esperança e temor são 2 lados da mesma moeda. Não existe um sem o outro. A esperança de se dar bem é o temor de se dar mal. O temor de se dar mal é a esperança de se dar bem. São a mesma coisa. O que dirá Kant? Se você age bem por causa disso aí, pois então você é um bosta. Por quê? Porque você não passa de um egoísta, interesseiro, mesquinho, pequeno, gafanhoto mesmo, uma coisa, um bostinha, né? Eu vou comer uma hóstia para ganhar uma semana de paraíso. É aquela coisa, sabe? Programa do Zé Bétio, né? Eu vou preencher uma ficha para ver se eu ganho uma viagem de ônibus para Caldas Novas, né? Eu com a minha avó, né? Caldas Novas tem água quente na piscina, né? É uma tranquilidade, uma beleza, ainda tem uma pensão semi-completa. É bom porque a gente toma um café reforçado às 10 horas da manhã, porque a gente só janta depois, não precisa gastar nada, é uma beleza. Você é realmente triste, velho, dá dó.
agir dignamente por causa disso é mesmo coisa de quinta. E agir com medo do Beelzebul é pior, é um cuzão mesmo. Você é triste. Então, o que você aprende da moral kantiana a partir dessa história? Que a dignidade moral tem como primeira característica o desinteresse. O desinteresse. E você fundamentar uma vida digna na vontade de Deus é fazer de você uma espécie de barganheiro de quinta com a divindade. Sabe a coisa? Olha, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, hein? Vê se tá olhando aí, que depois, né? Quem sabe compensa aquela vez que eu juntei 5 para orgia. A ideia do desinteresse é uma ideia inseparável da questão do descolamento. E é do descolamento em relação à natureza. E é exatamente isso que eu queria mostrar para você. Quando você obedece regras por causa de Deus, na verdade, você não saiu da moral utilitarista de John Stuart Mill. Por quê? O que diz John Stuart Mill? Que o que tem de bom é aumentar o prazer e diminuir a dor. Pois muito bem, você tira prazer e põe paraíso, tira a dor, põe o inferno, e você trocou de palavras e continuou no mesmo lugar. Age bem aquele que aumenta o prazer e diminui a dor. Se é aqui ou se é na eternidade, a diferença é pequena. Você continua só pensando em você mesmo, portanto, não saiu muito da animalidade, não descolou da natureza, né? Se você, de certa maneira, agir obedecendo à vontade de Deus é agir como um coelho que quer trepar. Dá na mesma. Chega para o coelho e diz, olha, tem um lugar que tem 500 coelhinhas nuas e já lavadas. Velho. Aí o coelho vai que vai babando, velho. Esse é o paraíso. Paraíso. Você põe no paraíso o que você quiser. Aliás, é só você ver a antropologia do paraíso. Você vê que no paraíso tem virgem, o que é uma estupidez, porque todo mundo sabe que virgem não sabe trepar. Eu poria no paraíso mulher rodada, velho. Lógico. Paraíso você tem que pôr mulher de rua. É lógico, cara. Pô, mulher virgem em paraíso, olha que estupidez. Depois da quinta você tem que ensinar tudo. Você já está no paraíso, já pega a gente que é do ramo, né? No paraíso tem uva, tem coisa, tem gente que põe roupa, pasta de dente, não sei. Você põe no paraíso o que você quiser. No final das contas é o utilitarismo, aumentar o prazer e diminuir a dor. Nós não descolamos da natureza que é instintiva e prazerosa. Isso aqui é do caralho. Um cara desse é um monstro, velho. Um cara desse é um monstro. É um monstro. Você vai com a pamonha, ele já voltou todo cagado. Ele é um monstro, cara. É um monstro. Ele te dá um nó, mas é um ipum. Ele é um Anderson Silva. Assim, você entra, você nem abriu o olho, você já está apanhando. Cara. É um monstro, né? O desinteresse é a primeira grande característica da moral, e eu te diria que isso está muito impregnado no nosso senso comum, né? Vamos pegar um exemplo de novela. Quente, hein? Vamos imaginar uma senhora anciã. E ancião é um velho. Essa senhora anciã tem uma sobrinha. Essa sobrinha, então, vai cuidar da velha. Então você pega e pergunta para Kant, e aí a moral da parada? Então, eu pergunto, né? Vamos perguntar para John Stuart Mill.
A sobrinha cuidou da velha, agiu bem? Nenhuma dúvida, aumentou a felicidade no mundo. Porque Stuart Mill conversou com a velha. Ele é um consequencialista. Aí você chega para Kant e pergunta, a sobrinha agiu bem? Kant pode responder? Por enquanto ele não pode responder. Porque eu não sei se você percebeu, nas duas grandes teorias morais, e eu vou pedir na próxima você comparar, o utilitarismo e o kantismo, nenhum dos dois olha direito para o que o cara fez, cuidar da velha. Mill olha para o que aconteceu depois. E Kant olha em por que caralhos ela está cuidando da velha. Quer dizer, não é exatamente o cuidar da velha. O cuidar da velha pode ser do caralho ou pode ser asqueroso. Quando é que é asqueroso? Quando a velha é rica e você está de olho na fortuna da velha quando a velha morrer. Quando é que é bem legal? Ou ela é rica, mas você não está de olho, né? Então eu não sei se você percebeu, mas o desinteresse é condição do bom julgamento da coisa. Está perfeito ou não? A dignidade moral está no desinteresse. Isso está incrustado no nosso senso comum. Novela atrás de novela, a definição do vilão está na questão de agir interessadamente ou não. Aline. Quem é a Aline? Aline, ela não é tudo isso, eu já contei, né? Não é, eu estava saindo ali no Projac, passou a Aline, eu estava na porrinha do negócio de elétrico, passou a Aline, Aline! Mandei o cara parar, mas aí ela olhou, sorriu, assim, insignificante, né, baixinha e tal. Aí eu falei, nossa, mas foi um nossa protocolar, assim, sabe? Né, aquela coisa, a Aline show de bola. Na novela, quem é a Aline? É a mulher que vai fuder com o Antônio Fagundes, tá certo? Então, coisa, quer dizer, tudo que ela faz por interesse. É a vilã. Quem é que é o mocinho? É quem age desinteressadamente. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o professor Clovis. Nesse nível crescente, claro, de elevação espiritual, né? Que age sem interesse próprio, quase não pensa na própria glória, na própria fama, no próprio dinheiro, etc. Nada, incrível. Então, acho que você percebeu, o desinteresse é o primeiro grande atributo da moral kantiana. Vou pegar um outro exemplo. Você está chovendo para alguém para te dar carona. Então, porra, legal, valeu aí e tal. Aí você vai descer do carro no fim da carona e o cara fala, olha, eu vou te cobrar o que cobraria um taxista. Ué, por que não, velho? O cara gastou a gasolina, né? Se você for olhar tal, você vai dividir um pouco a gasolina com ele e tal. É mais ou menos normal. Mas você riu porque te pareceu escroto. O legal teria sido se ele não cobrasse nada, não é isso? Também ele pode cobrar um negócio mais fino, pelo menos um beijinho, né? Dependendo ali da combinação das coisas e tal, porque você também não para dar carona para qualquer um, precisa ter um certo approach estético e tal, aí você não vai rolar nem uma beijoca e tal, aí você fala, pô, que cara canalha, paf, por quê? Tá querendo trocar a carona pela beijoca? Se eu soubesse, eu jamais teria entrado aqui, ou seja, eu só interessei aqui, imaginando que você fosse moralmente digno, portanto desinteressado, e nem tivesse olhado para as minhas coxas, nem para as minhas tetas, e nem tivesse pretensão em me dar beijo, nem nada disso, etc. Tal. Você percebeu? Isto é o óbvio, e isto é moral kantiana. Ficou claro? Incrível, né? Então essa é a primeira grande característica da moral kantiana. Bom, eu não consegui terminar, mas de qualquer maneira nós estamos caminhando bem. Eu estou muito satisfeito com a aula de hoje. Eu acho que a aula de hoje foi um pouco mais tranquila do ponto de vista de entra e sai. E isso permitiu, da minha parte, uma performance mais concentrada,
o que para estudar Kant é muito bem-vindo. Então, muito obrigado pela sua atenção e até quinta que vem.